E aí pessoal, novo aqui na Thay aqui, e hoje eu quero fazer um vídeo mostrando sobre as atualizações do meu mod Here Testing How. Eu queria até poder gravar esse vídeo em inglês, mas meu inglês é horrível. Eu em português eu já falo muito rápido, eu tô tentando falar um pouco devagar pra ficar fácil do YouTube traduzir aqui pra vocês. Mas como o meu inglês é muito ruim, eu vou gravar em português mesmo. Pra quem não conhece esse mod, ele é uma fazenda que tu pode comprar no jogo, num NPC chamado Remy. Ele fica ali perto da forja quando o mod inicia. E aqui eu já tô com a casa na minha gameplay há algum tempo, então eu tenho várias coisas que eu já fiz aqui nela, como colocar as muralhas, colocar algumas decorações dentro do salão, e daí contratar também algumas pessoas. E eu vou mostrar assim mais por cima assim a parte de fora, para quem ainda não conhece, e vou explicando também quais são as coisas novas que eu adicionei para a atualização 10 e vou explicar como funciona a quest de casamento dentro da capelinha. Bom, acho que eu nunca expliquei para ninguém qual é a ideia, da onde saiu a ideia desse mod. Eu gosto muito dos livros e da série The Last Kingdom, então a minha gameplay é toda baseada no Uhtred e tipo na quest do Uhtred dele retomar o lar dele. Então eu fiz essa propriedade que muita gente não sabe falar e eu mesma não sei falar o nome também direito, é Here Testen How ou algo assim. E é para ser agora não. É pra ser tipo uma propriedade, como se fosse a minha própria Bibamburg, pra recuperar durante a minha jornada em Skyrim. Que meu tio lá tomou a propriedade de mim quando meu pai morreu, daí eu vivi como órfão em Riften durante um tempo, e daí, conforme eu fui crescendo como Dragonborn, eu fui também ganhando reputação e aliados pra me ajudar a retomar meu lar. Então aqui, nesse caso, eu já tô vivendo como um dono de casa. E aqui é a minha propriedade já com alguns dos meus followers. Eu só não coloquei os guardas ainda, porque eu tenho que acrescentar mais NPCs. Eu tô com um pouco NPC no meu jogo pra contratar. Mas enfim, deixa eu mostrar aqui a parte de fora pra vocês. Aqui é o salão principal, que é onde o player mora. E aqui são as casas dos NPCs que vocês vão contratar. Então tem a casa do pessoal que fica na forja, e a casa do pessoal que fica na fazenda, na parte de colheita, cuidar dos animais, tudo. E dependendo do NPC que vocês contratarem para essas posições, vocês podem pedir para eles chamarem a família. No caso aqui, eu contratei o Alvor e ele trouxe a Sigrid e a Dorothy que estavam me chamando para brincar ali em cima agora há pouco. Eu esqueci de contratar o fazendeiro, que na verdade eu sempre contrato a Grosta, que vive aqui nesse negócio aqui, eu não sei traduzir isso direito. Mas eu sempre contrato ela pra chamar o gurizinho também pra morar aqui e brincar com meus piá. Bom, então aqui é a parte de fora, aqui é a parte central. Meu FPS tá lagado porque o meu computador não aguenta muito bem eu gravar enquanto eu tô jogando. Então às vezes ele vai dar uns lag. Aqui é meus estábulos, o cavalo que vocês podem comprar aqui no mod. Ele se chama Smoka, Hey que nem there. o cavalo do Uhtred no The Last Kingdom. Sim, eu realmente usei muita referência da série. Aqui é a parte onde os NPCs tomam banho, eles têm as rotinas deles de horário para virem aqui e também tu pode vir tomar banho. É um lugar mais assim, tipo um jardim e lugar para ter higiene. Ahn, e aqui a parte de trás é a parte mais de lazer, assim, de quem é os convidados ou então da própria esposa. Eles vêm aqui nessa parte de trás e ficam passando o tempo. Aqui é as vacas. E aqui vocês podem tirar leite das vacas. A animação não é do meu mod, eu não sei qual é o mod que adiciona essa animação, mas eu curti pra caralho. Opa, desculpa o palavrão aí. Aí eu tô aqui, tiro o leite das minhas vacas. E é isso. Aqui a parte de trás, a gente tem o jardim com alguns solos férteis para vocês poderem plantar as coisas que vocês querem. Tem um altar aqui atrás também que vocês podem trocar pro que vocês quiserem. Se vocês quiserem colocar Isgramor, Mara, Akatosh, qualquer coisa que vocês quiserem, vocês só falem com o blacksmith que vocês contratarem e vai poder trocar.
Aqui é as plantas que eu plantei, aqui tem lugar para plantar mais algumas. E é basicamente isso, é um jardim aqui na parte de trás. Ali tem uma casa na árvore para os piá ficarem brincando aqui. E aqui é o barco que vocês podem usar para viajar tanto para Iverstead quanto para Riften. Aí se vocês clicarem aqui no botão, o barco vai sumir daqui. Aí. E vai aparecer aqui. Que daí vocês podem viajar tanto para Riften quanto para Iverstead. Aí o pessoal pergunta, ah, mas por que não pode ir pra Windhelm? Por que não pode ir pra tal coisa? Porque a topografia não deixa. Daí não seria lógico botar um barco que pode viajar para essas outras cidades, sendo que o terreno da área do Rift é muito mais alto do que o restante. Daí vocês vão fazer rafting, não vai ser. Vocês não vão andar de barco mesmo. Acho que é rafting que chama. Bom, e ali é as muralhas que cercam a propriedade. Daqui a pouco eu mostro pela parte de fora. Bom, agora vamos para as coisas que foram adicionadas na versão 10. Deixa eu correr, que daí facilita. Aqui é a minha galera já contratada. Ele sempre fala que ele tá na hora dele ir. Bom, aqui na parte mais de fora foram adicionadas 3 casas e uma capela. As casas são aquela lá da frente, é para os empregados, as pessoas que trabalham aqui, que nessa versão vocês podem contratar mais um NPC que vai auxiliar o Sturge, que tipo, eles têm funções específicas de gerenciar as comidas que vão ficar em cima da mesa, ou então ligar as luzes dentro do salão, ligar o fogo, essas coisas. Então, às vezes, quando o Sturge está num outro package, no outro lado da residência, esse outro NPC, que é o employee, no caso, ele vai ajudar nessas funções ali para não ficar uma pessoa só gerenciando isso. Aqui é a casa do padre, que para variar é baseado no The Last Kingdom. Porque no meu jogo, o Erandur, aquele padre que ajuda lá em Dawnstar, ele é bem importante. Ele é como se fosse meu Beoca no meu jogo. Então, essa ideia de ter a capela e ter uma casinha para ele morar é justamente para dar assim, um recomeço para ele, sabe? Ao invés de eu ir lá ajudar ele a fazer a quest de Dawnstar e deixar ele jogado lá naquela torre, eu resolvi fazer essa casinha e essa capela para ter um lugar para ele ficar também, porque ele tem uma parte muito importante na minha gameplay. Então aqui ele foi contratado. Claro, no meu jogo foi ele que foi contratado, mas vocês podem contratar qualquer padre que vocês queiram, desde que seja um padre. Aí tá aqui ele então. E aqui é a parte lateral da capela e também serve como um cemitériozinho, sabe? Que vocês podem. Isso aqui não fica assim. Ele, na verdade, ele fica sem nenhuma tumba. E se vocês tiverem algum NPC, follower de vocês, que estava acompanhando e morreu, e vocês não querem, tipo, morreu e era isso, vocês querem meio que prestar uma homenagem, aí vocês podem colocar uma tumba aqui para eles, para simbolicamente ter um lugar de descanso. Então aqui ele tá indo almoçar lá na casinha dele. Aí ele tem uma vaquinha e uma galinha pra não ter que cruzar toda a propriedade pra ir comer, né? E agora ele vai almoçar. Enquanto isso eu vou mostrar aqui as outras coisas. Aqui então é uma casa que foi adicionada, porque agora... esse aqui é meu guarda, que eu não dei uma armadura decente pra ele ainda, ele tá em período de teste. Aqui é uma casa que também foi adicionada, que é para os convidados dos convidados. Porque assim, na versão anterior, vocês podiam convidar uma pessoa para ficar no salão. Mas eu vi alguns comentários que até faziam sentido. De tipo, às vezes eu convido um NPC, mas eu quero que a família dele venha também. Aí eu adicionei mais 4 NPCs que vocês podem chamar caso vocês tenham um convidado. E daí esses 4 NPCs, não importa o nível de afinidade que vocês tenham com eles, vocês só precisam ter pelo menos um convidado e os outros que vocês convidarem, eles vão vir pra cá também. Aí eles vão ficar nessa casinha. E aqui é a capela. Na capela eu vou entrar pra mostrar por dentro, mas depois quando eu for casar vocês vão ver de novo. E aqui é a capela então, que é onde vai ter o casamento e alguns NPCs vão vir pra cá, porque também eu queria deixar uma coisa um pouco mais imersiva
para que os NPCs pudessem continuar professando a religião deles, digamos assim, e que eles possam vir aqui de tempos em tempos, sabe, ao invés de só ficar trabalhando ou sei lá, só ficar na propriedade, sabe? Então resolvi fazer essa capelinha e daí veio a ideia também de eu casar aqui na propriedade, já que essa propriedade pro meu char é bem importante. Então aqui é o altar, aqui alguns altares também, e aqui os bancos onde os nossos NPCs vão vir. E aqui do lado é uma área de arquivo. Vocês podem botar livros, coisas assim. E é mais uma área de apoio mesmo à capela. E bom, agora a gente vai lá pra dentro do salão. Eu vou mostrar algumas coisinhas que eu mudei lá dentro, mas não é nada assim que afeta muito a parte interna. E daí a gente vai pra quest de casamento. Eu já tô com meus convidados todos lá dentro. E se eu não me engano, a minha noiva tá lá esperando também. Então vai ser uma coisa um pouco mais rápida. E é importante que sigam todos os passos que eu mostrar aqui, tá? Em relação ao casamento, porque é o que vai fazer a quest funcionar. Bom, aqui então o salão principal, que é a casa do player. E aqui já estão os meus convidados e os convidados convidados. E meu bardo tá tocando em algum Yes? lugar aqui. Na minha gameplay, a Elisif casa com Balgruf, por questão da tipo, acordo político e tudo mais. E eu caso com a filha dos Silverbloods, porque na minha gameplay a Roki é filha do It's Jarl so good to see de you. Markarth. Daí eu caso com ela também por questão política. Essa aqui é a mulher que eu contratei para trabalhar aqui em casa também. Need Essa aqui é a minha something. steward, a Iona. Hey, Na minha partner! gameplay ela me adotou quando eu era órfã em Riften. Hello, Daí friend. ela me cria e também agora é minha steward. Hmm? E esse aqui é meu filho, com a minha primeira esposa, só que eu vou ter que casar de novo porque ela morreu. E aqui é o irmão Hmm? da meu cunhado, meu futuro cunhado. Bom, enfim, para começar a quest de casamento, vocês precisam começar pelo modo vanilla do jogo. Então vocês precisam equipar o amuleto de Mara e falar com o NPC que vocês querem casar. Tá lá ela. Is something I can do for you? Yes. Ó, daí vocês vêm no diálogo. Interested in me, are you? Agora vocês sabem por que eu não gravei em inglês. Well, yes. Why wouldn't I be? Are you interested in me? É, tamo It's settled interessado. then. Brief as life can be in Skyrim, at least we'll have each other. Tá. Feito isso, eles vão dizer pra vocês irem You lá should falar com o arrange the Maramal. ceremony at the Temple Ó, of tá, Mara right normal. away. I can't wait. Só que ao invés de ir lá falar com o Maramal, a gente fala de novo com o noivo ou a noiva e vai aqui em About the Wedding. Aí vocês vão dizer, meu amor, eu gostaria, meu amor, eu gostaria de ter nosso casamento na capela aqui na minha propriedade. Excellent. I think you'll be glad that you made this decision. Dessa forma, ó, agora ele vai dar a notificação para falar com o padre sobre ter o casamento. Dessa forma, ele vai iniciar a quest pela quest da capela, ao invés de começar Yes. pela quest do Templo de Mara. Need Então a some? gente vai agora lá falar com o padre. Vocês podem falar com qualquer padre que quiserem, tá? Não precisa ser necessariamente o que vocês contrataram e nem o padre, o Maramal. Qualquer padre funciona. Mas como eu já tenho o Erandur aqui, ele que gerencia as coisas na capela, eu vou pedir pra ele mesmo. Às vezes meu load pra sair do salão pra Skyrim dá uma demoradinha, talvez demore agora.
Bom, agora a gente vai lá falar com o padre. Eu não sei se ele vai estar almoçando na casa dele essa hora ou se ele já saiu. A gente vai ter que descobrir. E daí a gente vai falar pra ele que quer ter o casamento aqui na capela. Eu tenho um gato concordando aqui. Deve ser então. Bah, eu não sei agora se ele vai estar aqui ou não. Deixa eu esperar um pouquinho. Que essa hora eu tenho certeza que pelo menos ele não vai tá almoçando. Lá pelas 2 e pouco. Deixa eu ver. Agora é quarta-feira, 2 e pouco da tarde. Deixa eu ver se ele tá por aqui. Aham, tá aqui ele. Tá. Então Good to agora see falando com o padre, a Need gente something? vai em About the Wedding de novo. E padre, eu gostaria de performar meu casamento na capela na minha propriedade. Ele vai dizer que vai fazer tudo o que precisa. E agora a parte mais importante. Salvem. Opa, ó, apareceu a notificação de que vocês falaram com o padre. A coisa mais importante agora, tá? Salvem. E deem um load nesse save que vocês fizeram. É muito importante fazer isso, senão não vai funcionar a quest. Tá. Bom, nesse caso, eu não vou ficar esperando, tipo, ficar esperando o tempo passar, assim, até o outro dia, porque vai funcionar que nem a quest original do jogo, tá? O casamento vai ser no dia depois que vocês falarem com o padre. Então eu vou deixar o tempo passar pra adiantar as coisas aqui pra gente. Então eu vou passar umas 24 horas, até porque o banquete de casamento começa a 1, então vai ser um horário bom pra começar o jogo às 3. Começar o casamento. Que logo depois do casamento, ele vai começar um banquete de casamento, que daí os NPCs vão falar com vocês e vão dar presentes, essas coisas assim. É bem tipo casamento BR, meu. E daí, esse banquete começa a 1 da tarde e vai até as 10 da noite. Os NPCs eu acho que eles ficam até meia-noite, mais ou menos, no salão. Que daí eles ficam fazendo outras coisas. E eu vou mostrar também alguns mods que eu uso junto com os banquetes para deixar um pouco mais viva a festa. Ó, apareceu a notificação para comparecer ao casamento. Eu só vou trocar de roupa que eu não vou casar desse jeito, né? Acho que eu posso ir um pouco mais arrumadinho. Eu vou botar a armadura do Rob mesmo, que eu acho bem bonita. E parece a armadura de um guerreiro mesmo. Aí agora a gente já pode tirar o amuleto de Mara, tá? É só quando vocês vão falar com os NPCs que daí precisa estar com ele equipado. Então, vamos indo lá pro casamento. E é isso aí. Eu espero que não apareça nenhum NPC pelado quando entrar na capela. Se aparecer, eu vou ter que usar um comando pra desativar esse NPC, tá? Porque às vezes acontece isso. Não faço ideia por quê, mas o jogo é um pouco bugado. Deixa eu espiar de leve aqui. Tá, não tem ninguém pelado. Eu posso esperar um pouco mais de tempo também. Eu vou esperar agora pra encher um pouco mais de gente. Que tá meio flopado esse casamento aqui. Vou esperar umas 2 horas que eu acho que já vai aparecer mais gente. É que como logo que deu a notificação para comparecer ao casamento, eu já tô entrando, ele às vezes não enche com os NPCs que vão vir aqui, mas basicamente boa parte das pessoas que tu convida para trabalhar na casa vão comparecer ao casamento. Daí você tem que deixar algumas horinhas passarem. A partir do que eu chego nesse ponto aqui, a cena começa. Ah, here's the proud groom now. Let's begin the ceremony. I must be on my way now. First gave birth to all of creation and pledged to watch over us as her children. I It is must be from on her my love way of now. us that we first learned to love one another. It is from this love that we learned that a life lived alone is no life at all. I must be on my way Here now. today,
under Mara's loving gaze. Eles estão meus Bear witness to the convidados. union of two souls in eternal companionship. May they journey forth together in this life and in the next, prosperity and poverty, and in joy and hardship. I must be on my way now. Together in love, now and forever. I do. Now I and must forever. be on my Do way you now. agree to be bound together in love, now and forever? Under the authority of Mara, the divine of love, I declare this couple to be wed. I present the two of you with these matching rings, blessed by Mara's divine grace. May they protect each of you in your new life together. I must be on my way now. Agora It's minha our esposa wedding day. botou, I feel like all of botou roupa de Skyrim is esposa. Era focused pra on ter just posto the no two of início us. do casamento. Mas acho que se esperasse um pouco mais de horas, ela botaria a roupa. Bom, deixa eu só dar um beijinho aqui nela, né? Pra ser um casamento um pouco mais oficial. Blessings of Mara upon you. Espero que não Good pegue to o see you. Maramal. I Não, vai must ser be ela. on my way now. Dá um beijinho de casamento. Só esse beijo How às may I vezes help demora um you, my pouco son? mais tempo que Hello, precisa. friend. E tá um pouquinho I must bugado. be on my way now. É, ele tá meio desalinhado, mas tudo bem. My friend, a toast to beautiful friendship. I must be on my way now. Tá, eu não vou dar o beijo inteiro. It's our wedding day. Bom. I feel like all of Skyrim is focused Deixa eu on dar um just the two deslize of nela us. que ela tá como follower. Deixa eu só liberar ela como follower pra conseguir falar com ela sem ficar Alright. aparecendo na janela. I do worry though. Please, come back to me. Tá. Logo depois que Goodbye, vocês my casam, aparece esse diálogo. É muito importante que vocês façam esse diálogo, porque ele vai setar que ela vai morar na propriedade e vai usar a rotina que eu setei pra ela usar dentro do mod. E daí vocês falem que querem que ela more aqui no mod, Our na new casa. home. I'll see you there. E esse diálogo também tem que ser feito, porque daí ele vai acionar o banquete de casamento lá dentro do salão. My favorite drinking buddy. Let's get some mead. I must be on my way now. Congratulations on your wedding. I'm so happy for both of you. Good evening. Congratulations on your wedding. I'm so happy for both. Aqui é a testemunha dela, pelo jeito. Eu não conheço esse cara. I'm so happy for both of you. E bom, agora a gente vai lá pra dentro da propriedade pra ter nosso banquete de casamento. Eu vou ir correndo mesmo. Porque eu também não tô a fim de ir caminhando. Aqui ela tá, minha esposa, ela já tá indo pra lá. E tu tá atrasada, já acabou o casamento. Não precisa mais ir. Acabou, não tem mais o que ver aqui. We're met. I guess we'll need to decide where we're living, won't Ah, é we? verdade. You can always stay with me. Quando a gente casa e tem filho adotivo, We're married. vai aparecer esse I diálogo guess we'll também, need tá? to decide where we're living, won't we? You can always stay with me. Esse diálogo é o padrão Oh, do but jogo. You have children, don't you? We'll have to find somewhere with room for them. Como eu já usei o feitiço Bless Home do Multiple Adoptions dentro do salão, então eu vou dizer aqui que vai ser My New Home, que vai ser o Hair Testing Hall. Our new home. I'll see you there. Pronto. Agora a gente não precisa mais falar com ela. Vamos pra dentro da casa. A Elisif também, né? Tá atrasada pro rolê. Ó, agora ela vai. Agora que ela vai banquete. Vamos lá. Ela tá tendo uma gritaria aqui que tá tendo Grenal e pelo jeito meu time tá apanhando. É triste ser colorado, gente. Bom, que a gente chegou Need então. something? Nossos convidados já estão Hello, my aqui. love.
back from some adventure, I bet. This is an old May the gods watch over your staunch battles, friend. protectors. Good to see The you. Imperials. Deixa eu só ver se elas vão arrumar aqui, que tá bagunçado o negócio. Days come and gone, for the age of Deixa eu aggression desligar aqui. is just about done. Elas esqueceram de botar a comida do banquete na mesa, daí a gente pode fazer isso manualmente. É só desligar aqui o Dinner Set e ligar aqui o Feast Set, que daí é a comida de banquete mesmo. Que daí é uma coisa um pouco mais elaborada. Um negócio que eu fiz pra mim, que é uma coisa que eu gosto assim de decoração quando eu faço banquete, mas eu deixei como opção pra vocês colocarem também, é a decoração em cima da mesa principal. Que daí vocês podem vir aqui e ativa essa decoração. Daí ela tá ali em cima da mesa. É basicamente decoração com osso. Eu uso bastante isso aqui, porque é um negócio mais de viking, sei lá. E, bom, deixa eu ver. Ó. Ai, eu perdi agora. Ó. Eles vão te dando parabéns pelo casamento e te dão uns presentes, ou então até dinheiro. Congratulations on your wedding. I'm so happy for the both of you. Ela não parece estar muito bem não, mas tudo bem. Minha sogra, gente. Então, essa galera aqui tá no lugar errado só, né? Elisif era pra estar ali e o negócio aqui era tá pra mim, né? Só a gente tá metido aqui. Mas enfim, não vou me estressar com isso. Good to see you. E bom, basicamente é isso. Vocês vão ter um banquete aqui com as pessoas que moram na propriedade. E agora... Peraí, deixa eu fazer ele parar de cantar. E sobre os mods que eu falei, que vocês podem usar pra deixar um pouco mais vivo, assim, o banquete, é o Skyrim Got Talent, que vocês podem aprender a tocar os instrumentos de Skyrim. E no caso, o meu player, ele aprendeu a tocar laúde. Então eu vou chamar o bardo aqui pra tocar comigo. What can an old skull do for you, huh? Que tal a gente tocar uma música juntos? E você vai tocar a flauta e eu vou tocar o alaúde. Congratulations on your wedding. Ele só esqueceu de tocar a flauta. Mas eu adoro esse mod, porque tu consegue ter mais interações assim e fazer um clima mais festivo. Meu Dragon Ball é um bardo vestido. It's a fine day. Here, take this. Devella's blessing. Gods be praised. Ysmir's blessing on you. Vamos ver se agora ele toca comigo. Glad you're I'm here. spoken for, you know, so don't get any ideas. Congratulations on your wedding. I'm so happy for both of you. Vamos lá. Of Vamos course. tocar junto. Vamos de novo. I understand. Congratulations on your wedding. Ah, agora ele vai. I'm so happy for both of you. Blessing. Gods be praised. Ysmir's blessing. I must be on my way now. Congratulations on your wedding. I'm so happy for both of you. I must be on my way now. I must be on my way now. Congratulations on your wedding. I'm so happy for both of you. I must be on my way now. Congratulations on your wedding. Good to see I'm you. so happy for both of you. Outro mod que eu gosto também é o Skyrim Vault, que vocês podem dançar contra os Sweetie, what is NPCs. it? Eu vou... Deixa eu só usar aqui o Proteus pra fazer ela ser recrutável. Recruitable. Yes, Tá. my love? What do you need? Ué, Keep yourself safe, my love. Hello, my love. tá. Keep yourself safe, my love. Eu vou ter que fazer pelo EFF mesmo. Que daí eu vou fazer ela me seguir até uma parte que dê pra gente dançar ali, que vai estar mais livre.
Congratulations on your wedding. I'm so happy for both of you. Que daí a gente vai aqui nos feitiços, o Dova Waltz, e daí a gente dá o cast no NPC. E daí a gente vai ter a nossa valsa de casamento. Eu gosto desses mods que deixam as festas um pouco mais festivas, sabe? Não só uma coisa com um monte de NPC sentado. Daí a gente pode tocar instrumento pra eles, pode dançar com eles. Eu gosto desses mods mais imersivos. Bom, eu vou parar a dança, não vou deixar lá porque é bastante tempo, tá? Só pra demonstrar mesmo. Deixa eu só liberar ela de volta lá pra mesa. If you say so. Keep your my love. E deixa eu só tirar a Elisif daqui, porque eu quero encerrar comigo na minha mesa, né? Seria bom. Ela não era pra estar aqui. Deixa eu só forçar ela como seguidora. Congratulations on your wedding. I'm so happy for the both of you. Tá, eu vou desativar e ativar ela de volta só pra ela sair daqui. Enable. Tá. E, bom, Hello, Fred. vou encerrar no meu banquete, Good né? to see you. Comendo alguma coisa e aproveitando... Hello, my love. Back from some adventure, I bet. E aproveitando meu banquete. É isso, gente. Espero que vocês se divirtam com o mod. E que funcione certinho tudo aí pra vocês. Boa jogatina pra todo mundo aí. Falou!